Então, física 4C, Jezebel, como passa rápido essa vida. Daqui a pouco estamos mortos, nem sabemos. Só que antes de ir para essa física, eu quero fazer uma revisão bem legal de eletrodinâmica de maneira geral. Como essa matéria tu aprendeu agora há pouco tempo, ontem basicamente, é muito comum que a gente depois de passar pela física D, pela física A e pela física B e voltar lá um mês e cacetada depois, um mês depois voltar para a física C, é natural ter se esquecido. Lembrem-se do que os especialistas em educação falam, né? O jovem precisa de tempo de contato com a matéria para digeri-la. Então vamos do zero. Do zero. Montei um circuito elétrico assim dos bobos, ó. Tu tem que saber que essa coisa reta aqui é um fio condutor. E a resistência elétrica dele é desprezível. Toda a resistência elétrica do circuito está concentrada no resistor. O lado grandão é o positivo, o lado pequenininho. E antes da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, a gente achava que as partículas que passeavam no fio eram partículas positivas. Se tu larga a baguinha positiva e lembra que os opostos e os iguais, tu perceberia que a corrente convencional tem esse sentido. Porém, como nós sabemos, são os elétrons que se movem nos corpos sólidos. Portanto, a corrente elétrica verdadeira, a corrente de elétrons, é no sentido oposto. Ah, entendi, professor. É horário para os elétrons e anti-horário para a convenção. Não! Nada a ver! Se as polaridades fossem trocadas, trocou. Aí a corrente real é num sentido e a convencional é no outro. Resumindo, se te perguntarem qual é o sentido real e convencional, tu só tem que lembrar de largar baguinhas positivas e negativas no fio e lembrar que os opostos se atraem na hora que tu tira o sentido real e o sentido convencional. Eu vou representar por V a tensão elétrica que esse gerador está causando no circuito, gerando. Aí nós começamos a usar aparelho, né, o voltímetro que mede volts e o amperímetro que mede ampere, e percebemos que dobrando a tensão em cima de um resistor ômico, a corrente elétrica de 100 volts passou para 200 volts. Faz sentido diminuir a corrente elétrica? Aumenta, né? Triplicou? O V? Triplica. Quem descobriu isso foi o Ohm. Então o Ohm percebeu que um resistor a temperatura constante, o V sobre I dá um valor constante. Isto é que é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Como logo depois foi definido que resistência elétrica é V sobre I, então eu posso traduzir a primeira lei de Ohm dizendo que a resistência elétrica de um resistor ômico a temperatura constante é constante. Não confundam o fato de o R ter valor constante com esta conta que é a própria definição de resistência elétrica. Está dividindo, passa multiplicando. V igual a R vezes I. A tua apostila chama de URI, né? Já perceberam que a tua apostila chama de U? Certo? Eu não sei, eu gosto de ver porque lembra volts. Acho tão natural. Mas se tu quiser usar U, não tem problema nenhum. URI. Bom, 3 circuitos bobos nós fizemos uma vez, lembra? 3 circuitos bem bobos. Dava o V, dava o R, pediu o I. Dava o I, dava o R, pediu o V. Dava o V, dava o I, pediu o R. Tranquilo? Né? Não cabe agora revisar isso. Nós também vimos que o Ohm começou a estudar como é que se comportava a resistência elétrica de um condutor de tamanho L e área da seção A, feito de determinado material. E ele percebeu que a resistência elétrica desse condutor é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área e também dependia do material. Aí a gente chamou aquilo de resistividade do material, certo? Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é a fórmula. A primeira lei de Ohm não é a fórmula. É o fato de a resistência elétrica de um resistor ômico a temperatura constante ser constante. Te mostrei muito rapidamente que o inverso da resistência chama-se condutância e se mede em Siemens.
E o inverso da resistividade chama-se condutividade. Só para desencargo de consciência, muito raro essas últimas definições aparecerem. Mas se aparecerem e eu não tiver te falado, né, não tivesse te falado, eu me sentir o pior do mundo. Depois disso, não que eu esteja revisando tudo, mas o principal, né? Depois disso nós vimos a associação de resistores, né? Não vimos? Tem a associação de resistores em série, e para achar a resistência equivalente é só somar. E qual é a característica importante da associação em série? O que é igual para todo mundo? A intensidade da corrente elétrica. É só tu olhar para o fio que tu vai entender o que eu estou dizendo. A corrente elétrica que chegar nesse cara é obrigatório passar pelo próximo, né? Não tem por onde ela vazar. Por isso que a corrente elétrica é a mesma. E a voltagem vai ser dividida. Ou seja, a voltagem, popularmente falando, atuando no resistor equivalente, é a soma das DDPs, das tensões, atuando nos outros resistores. Então, o V total é o V1 mais o V2 mais o V3, que foi o que a gente usou para deduzir a equação. A associação em série é chamada de divisora de tensão. Associação em série. Divisora de tensão. Nós também vimos a associação de resistores em paralelo. Nesse caso, o que é igual em cada resistor? Agora sim, o V1 é igual ao V2, é igual ao V3, blá blá blá, que é igual ao V do equivalente. Só que para achar esse resistor equivalente, é a soma dos inversos, né? O inverso do resistor equivalente é a soma dos inversos. Vocês lembram de algum macete para nos facilitar a vida nesse momento? Parabéns! Quando nós somamos resistores em paralelos de mesmo valor, se forem 5 resistores, é só dividir por 5. 1000 resistores iguais em paralelo, divide por 1000. Então eu posso pegar um resistor menor e substituir por vários do maior, para transformar a associação em paralelo, todas com resistores iguais. É um macete que pode nos ajudar muito, nós vamos falar um pouco ainda sobre isso. Qual é o apelido da associação em paralelo? Paralelo. A corrente I1, I2 e 3 chegou uma corrente I total aqui, né? Uma parte dela vai para cima, uma parte para esse, uma parte para esse. Então o I total é o I1 mais o I2 mais o I3 e assim por diante. Então em paralelo é divisora de corrente. Divisora de corrente. Show de bola, é muita coisa, né? Falamos ou não falamos sobre potência elétrica, V vezes I? Falamos, né? E como V é igual a R vezes I, surgem os filhotinhos do amor entre as fórmulas. Lembra dessa? Não pode ser mais idiota, né? I é V sobre R, bota aqui V sobre R, V ao quadrado sobre R. Olha que um aluno lá do Oeste me soltou que eu achei... Não dá pra acreditar o que os caras inventam, né, cara? Para não decorar as coisas. Eles lá, eles gostam de U. Te falei, né, que eles gostam de U. Te falei? Né, tem a faculdade lá que chama URI. Então, porra, os caras escrevem URI, não tem como escrever, né? Esquecer, né? Do lado do cursinho tem a faculdade que chama URI. Então, a galera prefere muito mais URI do que URI. Então, se o cara gosta de usar U, se isso aqui é U e isso aqui é I, a galera escreve pio. Pintinho faz pio, né? E aí tem o pintinho caipira, faz pir. Dá pra acreditar nisso, cara? Olha só que o cara inventa, pio e pir, pintinho caipira. Vamos usar a fórmula do pintinho caipira, pir. Pela madrugada, essa não tinha me ocorrido ainda. Incrível! Pur também, se quiser. Então, né, usar o I, fazer mnemotécnica para gravar a fórmula, por que não? O ideal é que tu faça tanto exercício que essas fórmulas saltem da tua cabeça, né, automaticamente. Mas não é fácil chegar nesse nível, não. 3 maneiras de calcular potência elétrica. E cuidado, hein? A definição de potência é energia com o passar do... que é a fórmula que a gente usa para fazer cálculo de custo de energia elétrica, lembra?
Em quilowatt-hora, geralmente, as concessionárias nos cobram a energia elétrica. E agora sim, mais próximo do que eu quero te mostrar hoje, eu acabei em algum momento te mostrando que quando a gente compra lá uma pilha tem que DDP mesmo? Pilha comum? 1,5. Geradores. Se tu compra uma bateria de carro que tem 12 ou uma tomada com... Não quer dizer que tu pode engatar o mundo nela e ela vai continuar fornecendo 220 volts de maneira mágica. O fato é que os geradores, além de ter algo que gera energia, quando a corrente elétrica vai percorrer o gerador, vai ocorrer uma perda de energia na resistência elétrica interna, porque está dentro do cara, né? Certo? O objetivo do nosso estudo de geradores era calcular a tensão elétrica nos polos, parabéns garoto, nos polos do gerador. Nós vimos que a energia que o gerador consegue disponibilizar para o circuito no qual ele está ligado é aquilo que ele gerou menos aquilo que ele perdeu, que é o famoso R vezes I, né? Uma queda de tensão a gente calcula fazendo R vezes I, né? Por isso que a gente chegou a essa equação chamada equação do gerador. Aí nós fizemos o gráfico dessa equação do gerador. Quando o I é zero, a tensão é o próprio E. Por isso que o gráfico parte sempre da força motriz. Como isso é uma reta decrescente, alguém lembra o nome dessa corrente elétrica máxima? Corrente... De curto-circuito. Yeah! Eu senti isso, mímica? Curto-circuito significa isso. Muito bom, né? Corrente de curto-circuito. Equação do gerador, curva característica do gerador. O que está acontecendo com a DDP nos polos quando está ocorrendo a corrente de curto-circuito? Zero. Por isso que para determinar o ICC é só igualar o V a zero. Menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. É assim que se calcula a corrente de curto-circuito em um gerador. Outros detalhes importantes. Nós, quando falamos de gerador, falamos de potência gerada, potência útil e potência dissipada. Potência dissipada. Cara, eu lembro do meu desespero na hora que aparecia esse mundo de fórmula. E o professor ainda me falava, ó galera, não vai ter essas fórmulas não, tá? Essa aqui vai, tá? Fica tranquilo. Essa vai. Essa não vai. Se tu precisar da corrente de curto-circuito, tens que saber que quando ocorre o curto-circuito, a tensão cai pra... Tens que saber isso para finalizar a fórmula, beleza? Mas essa circulada aqui tu ganha. As fórmulas de potência que tu ganha no vestibular são essas, ó. Tu tem que saber qual delas tu vai usar de maneira inteligente para determinar qual é a potência gerada, qual é a potência útil ou a dissipada. Fala, parceiro. Não cheguei na perguntinha. Potência gerada, onde é que ocorre a geração mesmo da eletricidade? Em que parte do gerador? Nos polos, na força motriz ou na resistência interna? Por isso que para calcular a potência gerada eu vou fazer V vezes I. E no lugar do V eu vou usar a tensão chamada força eletromotriz. O que eu aproveito? Eu aproveito a energia da resistência interna, dos polos ou da força eletromotriz? A resistência interna, o que está acontecendo com ela? Ela está resistindo, então ela rouba energia de mim, né? E o aparelho acaba aquecendo. Já percebeu que o teu celular aquece quando está ligado, à medida que a bateria está sendo usada? Aquilo é ruim. Quer dizer que parte da carga da bateria fez o celular aquecer. Eu não queria que ele aquecesse, eu queria que ele ficasse frio e gastasse menos bateria. Concorda comigo? Então o que eu estou aproveitando é o que eu aproveito através dos polos. Por isso que potência útil é V vezes I. A fórmula, a cara da fórmula não muda. Mas tu tem que estar consciente que esse V é a tensão aonde? Onde? Nos polos. Não é em qualquer lugar, é nos polos. É que eu acho que tu tá vendo a parte de receptor, né? E eu tô revisando o gerador, o que já foi. Não, a tua colocação é importante.
Perfeito, meu amor. A tua colocação é importante, para não achar que a gente estava vendo uma coisa nova. Por enquanto é tudo revisão de eletrodinâmica. Olha que doença minha. Eu queria fazer uma revisão bem completa, galera, porque essa matéria é nova para vocês. Certo? É nova, é importante a gente repetir. Potência dissipada. A potência dissipada é a potência perdida por efeito Joule na resistência interna. Então eu vou usar o pintinho caipira, PIR. Só que no lugar do Rzão eu vou chamar de Rzinho. Pronto. Potência útil, potência dissipada. Pela lei da conservação de energia, a potência que eu gerei, parte eu consigo aproveitar, mas parte eu perco. Faz sentido, né? Beleza? Aí nós vimos, ainda já quase finalizando os geradores, nós vimos que o rendimento de um gerador é potência útil, lucro, sobre investimento, potência gerada. Como a potência útil é E vezes I e a potência cavalo, V vezes I, e a potência gerada é E vezes I, corta I com I, rendimento de um gerador, V sobre E. E olha o que está escrito ali no rendimento do receptor. Né? Fica diferente, nós já vamos entender por que aparecem essas diferenças todas. Por isso eu queria deixar aqui bem compilado tudo de gerador, para na hora que eu fizer receptor aqui do lado, a gente poder comparar e ver, porra, faz todo sentido, cara. Quando eu mostrei para vocês como é que se calcula a potência máxima do gerador, a dedução da fórmula da potência máxima é bem bonita. É só tu isolar a potência útil, que vai ficar gerada menos dissipada, substituir as equações da gerada e da dissipada, vai dar uma equação de segundo grau, parábola com cavidade voltada para baixo. Não sei se fiz a dedução toda para vocês. Mas tem uma forma prática de achar a potência máxima sem aquele sofrimento todo. A apostila também faz essa dedução, se eu não me engano. Uma maneira prática de achar a potência máxima é lembrar que a potência máxima ocorre bem no meio. Mas bem no meio. No meio de quem, professor? No meio da curva característica. Se é bem no meio, a força eletromotriz fica... A tensão fica a metade, né, da força eletromotriz e a corrente elétrica fica a metade da corrente elétrica de curto-circuito. E como potência é V vezes I, no caso da potência máxima, o V é E sobre 2 e o I é E sobre 2R. Então a potência máxima fica E ao quadrado sobre 4R. Tem um comentário que eu quero fazer que eu acho que eu não fiz na primeira aula de gerador. Me lembrem se eu fiz ou não fiz, não estou recordado. Eu te mostrei o que significa a tangente desse ângulo alfa que o gráfico faz com horizontal. Eu acho que isso eu não te mostrei, né? Vamos dar uma olhada? Quem é a tangente daquele ângulo alfa? Já que é um triângulo retângulo, é o cateto oposto, que é a força eletromotriz, tudo bem para vocês? Sobre o cateto, que é a corrente de curto-circuito. Só que eu tenho uma expressão para a corrente de curto-circuito, né? E sobre... Isso dá uma divisão de fração, que é a primeira. E aí corta o E com E, quer dizer que a tangente de alfa é a resistência interna do gerador. Quer dizer que quanto mais inclinado esse gráfico assim, ó, maior a resistência interna. E quanto menos inclinado, menor. Resistência interna zero. O gráfico ficaria uma reta. Ou seja, a tensão é sempre a mesma, independente da corrente elétrica que percorre o gerador. Como se ele não tivesse, né, perda de energia, que é um absurdo na prática. Então esse detalhezinho eu acho que é novo, essa passagenzinha aqui, ó, de provar matematicamente que a tangente daquele ângulo é a resistência interna. E o vestibular pode cobrar esse detalhezinho chato ali. Oh, agora eu estou satisfeito. Agora que a gente revisou o mundo da eletrodinâmica, eu acho que é razoável a gente avançar uma gotícula de nada em cima dessa ideia de gerador. Aliás, pessoal, me dá exemplos de gerador. Quais são os exemplos clássicos? Pilha, bateria de carro, a tomada, Itaipu, certo? Itaipu, pode pensar na Itaipu como um todo, como um único gerador, ou tu pode analisar uma turbina de Itaipu como um único gerador, né? Certo? O alternador de um carro é um gerador elétrico, beleza? Agora nós vamos começar a estudar um outro tipo de estrutura.
chamado receptores elétricos, que são, por exemplo, os motores. Agora sim é a física 4C. Antes era a física 4B, por incrível que pareça. 4A e 4B. E agora sim vamos para a física nova. Jezebel. Fala, meu irmão. O secador de cabelo, o que ele tem tipo, lá dentro pra... A parte que esquenta são resistências elétricas, são resistores. E tu vê, né, se tu olhar para ele, tu vê que fica vermelhinho, né, aquele fiozinho enroladinho lá, que lá é a resistência elétrica. E a parte que sopra o ar para fora é um motor, né, então seria um receptor. Então tu vê, o secador de cabelo tem uma parte dele que é puramente resistiva e tem uma parte dele que é um gerador, que é um receptor realmente de energia elétrica, é um motorzinho, certo? Show de bola. Então vamos lá, galerinha. Chegou o momento. Agora sim é um novo. Não sei se eu cortei o vídeo. Eu não cortei.